Nenhum de vocês tem ideia do quanto eu adiei esse vídeo. Sempre que eu planejava começar a escrever o roteiro, ou eu sentia que não era o momento certo, ou amigos me diziam que não era o momento certo. Mas não dá mais pra manter isso dentro do meu peito. Sinto que é um dever. A minha obrigação como fã da franquia é ao menos desabafar, visto que, embora o canal não seja 100% focado na franquia, foi através dela que cheguei aonde estou. Antes de começarmos, já tenho que deixar claro algumas coisas. Boa parte desse vídeo se trata apenas da opinião pessoal de um fã de Dragon Ball. Todos vocês são livres para discordar de mim respeitosamente, ou até mesmo debater. Entretanto, eu não vou tolerar nenhum tipo de comentário excessivamente ofensivo, só por eu ter dado uma opinião que não gostaram. Sejam minimamente maduros, não venham comentar aqui de cabeça quente ou sem ver o vídeo todo antes. Sim, eu estou falando com você, rapaz que ainda nem está no ensino médio. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e hypar, e se possível fazer uma doação via LivePix ou virar membro do canal a partir de R$ 4,00 e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Sempre foi uma constante nós reclamarmos das desgraças feitas pela Toei em relação a Dragon Ball, mesmo antes do infame Dragon Ball Super. Porém, em certa medida, pouco se comentou o motivo de não só a Toei, mas também as outras empresas que cuidam da franquia, terem aumentado suas cagadas com o decorrer dos anos. Isso aqui não é uma análise baseada puramente por motivos de geração, embora isso também tenha culpa no cartório. A tal Toei do Antigo Testamento era bem mais respeitosa com Dragon Ball do que muitos gostam de admitir. Se for pra fazer um comparativo, eu acho que ela judiou muito mais de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, do que Dragon Ball. Há quem diga que o anime do Z é uma nota 4. É sério. Mas a verdade é que foi uma adaptação bem acima dos padrões da época, mesmo com seus defeitos. Independente de ocasionais censuras, fillers que não são muito legais, problemas na animação e entre outras coisas, os responsáveis pelo anime ao menos tinham uma genuína preocupação em entregar o melhor produto que conseguiam. Ou pelo menos fingiam muito bem se importar em entregar um bom produto, né? Afinal, isso no final sempre iria render mais, o famoso... dinheiro! Até mesmo o material expandido da época tinha algum nível de esmero. Eu só vou falar mais a fundo sobre a qualidade real dos filmes de Dragon Ball Z mais pra frente no vídeo, ou talvez até em outro, né? Mas só o fato dos caras terem se dado ao trabalho de fazer cenários lindos, animações que por vezes superavam até mesmo a do anime original, já indicava que eles ainda, ou como eu já disse antes, ao menos fingiam muito bem se importar minimamente com a franquia. Mas claro que isso não durou pra sempre. Por mais que algumas pessoas tenham a ilusão de que Dragon Ball GT não era tão ruim assim por conta do fator nostalgia, o próprio Super Saiyajin 4 e até mesmo o final, a verdade é que ele é sim um anime ruim. Ou pelo menos um anime muito abaixo da média quando comparado com seu antecessor. Não é à toa que na época ele foi um fracasso comercial, o que culminou nele sendo cancelado e tendo sua reta final tanto quanto rushada. Entretanto, é importante notarmos que embora o GT tenha sido feito na base da ganância, ao ponto deles não questionarem nem as ideias ruins que vieram justamente do próprio Akira, eles foram minimamente inteligentes em cancelar a produção ao verem que estavam perdendo dinheiro, e acabou que a franquia por muito tempo só ficou sustentada por coisas como jogos. Mas aí nós enfim chegamos na tal era do Super, que começou com o filme da Batalha dos Deuses em 2013 e que dura até hoje de várias formas, em muitos pontos com uma qualidade geral inferior até mesmo ao próprio Dragon Ball GT, mas que estranhamente não obteve o mesmo fracasso dele. Parecia inclusive que eles sabiam que aquele desastre não iria se repetir, mesmo que eles não tivessem mais o mesmo cuidado com a franquia como no Z. Algo estava acontecendo por baixo do nariz de todos que tinha alguma ligação emocional com o anime do cara que muda a cor do cabelo. Mas por muito tempo nós apenas atribuímos a essa queda de qualidade apenas à ganância de uma empresa mesquinha. Entretanto, hoje em dia, pra mim, isso é algo extremamente reducionista. Talvez alguns de vocês concordem comigo que mesmo o mais ganancioso dos homens só põe em prática suas práticas nefastas quando ele tem certeza que o cenário é propício. Ou pelo menos, um homem ganancioso e inteligente. Sim, eu estou dizendo pra você nesse exato momento que a queda de qualidade da franquia era algo que estava sendo meticulosamente planejado com o decorrer dos anos, e que eles só estavam esperando a oportunidade ideal para isso. Porém, antes que a gente possa se aprofundar nessa teoria da conspiração maluca, sim, eu tô dando uma colher de chá se você quiser me chamar de doido varrido. Vamos falar dos motivos primários para que isso tenha acontecido. Afinal, ninguém faz uma omelete sem quebrar alguns ovos. Quando Akira Toriyama nos deixou, a comoção foi praticamente global. Homenagens pra todo lugar, canais de Dragon Ball fazendo seus vídeos de despedida dessa que foi inegavelmente uma lenda do mundo moderno, quase um herói mitológico que tornou a infância de milhões mais feliz. Entretanto, agora que todo o clima de luta pareceu no mínimo ter diminuído, infelizmente começamos a receber informações que, com o perdão da palavra, eu francamente preferia nunca ter visto. Não é de hoje que circulam algumas declarações no mínimo polêmicas do Akira sobre a própria obra, com a mais famosa sendo a de que Goku nunca foi um herói, declaração essa que muitos supostos fãs seguem como parte de um livro sagrado, e que tudo que contradiz isso
isso não passa de ilusão de supostos viúvos saudosistas, ou que foi apenas a invenção da empresa gananciosa para lucrar mais. O cara que se sacrificou mais de uma vez na obra, seja para salvar o próprio filho ou até mesmo o planeta, o cara que preferiu permanecer morto porque não queria que mais nenhum mal caísse sobre seus amigos, o cara que no pouco tempo que voltou a caminhar entre os vivos, ao menos tentou dar todo o carinho que podia pro seu caçula, ainda que do seu jeito meio travado, o mesmo cara que disse para seu filho mais velho que queria ter estado vivo quando ele se tornou um homem, o cara que tomou as dores de um povo inteiro como um dos motivos para enfrentar um tirano espacial, entre muitas outras coisas. Bom, talvez ele não seja um herói no sentido mais comum da palavra. Talvez as pessoas achem que seus defeitos sejam o suficiente para que ele não seja considerado sequer uma boa pessoa. Bom, aparentemente é isso que seu criador pensava de sua criação. Ele não estava fazendo nada demais além de puramente exercer seu gosto por lutas. Ah, sim, mas também não podemos esquecer da vez que seu suposto sucessor disse uma vez, ou no caso apenas repetiu o que seu mestre disse uma vez. Que bem, aparentemente não existem nem mesmo boas pessoas na obra. São apenas pessoas estranhas que encontram outras pessoas estranhas e lutam entre si. E claro, não podemos esquecer do grande "não há nada para aprender em Dragon Ball". Decidi tornar Dragon Ball um trabalho vazio, parafraseando, claro. Entretanto, antes de complementar com meu ponto de vista, eu vou deixar esse usuário do Reddit falar por mim. Eu sei que essa seção de comentários aí será principalmente de piadas, mas o comentário em si está fundamentalmente errado, ao assumir que qualquer obra pode controlar o que seu público aprende com ela. Como qualquer mídia, Dragon Ball foi feito por um humano com seu próprio conjunto de ética e moral, que inerentemente influenciam a peça em que trabalham. A ética de luta de Goku, a história de vilão para o bem de Vegeta e Piccolo, e até mesmo algo como a paixão do deus da destruição pela comida da Terra, tudo diz algo e será interpretado pelo leitor para significar algo, mesmo que não seja dito diretamente. É assim que os seres humanos funcionam, damos significado a tudo que fazemos, conscientes ou não. Criar um mangá que ajude as pessoas não é tão importante quanto fazer um mangá que seja divertido. Essa citação me irrita mais do que deveria. Arte, como uma coisa, é algo que provoca uma emoção humana. Em nenhum momento da história significou que não poderia ser um produto ou algo feito para lucro. Sim, a coisa criativa que você fez é divertida, e não tem uma mensagem humanitária obviamente declarada, mas ajudou as pessoas a crescer e ser melhores, porque você ainda pode ser divertido e bobo, enquanto também se assemelha a algo que nós, como pessoas, podemos apreciar e aprender, apenas por ser tão bom. E, para esclarecer, Dragon Ball é bom sim. Estou genuinamente farto de todo mundo pensando que pensamento crítico e aprendizado não podem vir de nada considerado divertido ou agradável. Isso diminui o valor da mídia que você afirma gostar. Eu sei que a comunidade de anime está familiarizada com isso. Acho que depois de tudo isso, vocês entenderam parte do meu ponto, não é? Nunca foi puramente a questão de uma empresa gananciosa, pois até mesmo as pessoas que estavam intimamente relacionadas com a obra não pareciam ter o mesmo carinho que o público em si. É um pensamento aterrorizante, e eu não julgo se você achar que isso é exagero. Afinal, eu mesmo disse que estou aberto ao diálogo. Mas tenta seguir meu raciocínio. Como você pode dar declarações tão bizarras como essas, sendo que tudo que os leitores que não leram o mangá com o ego lá nas alturas viram foi completamente o oposto? Sério, eu não consigo imaginar um único cenário, onde mesmo em seus tempos de glória, Dragon Ball era só obra excessivamente vazia, e até mesmo tanto quanto difícil de ler por conta de seus personagens supostamente não serem flor que se cheire. Costumo dizer que pelo menos o Akira era um gênio que nunca soube lidar direito com sua criação. Na cabeça dele, ele até poderia estar fazendo apenas um mangá sobre um cara que gosta de lutar, mas tudo que ele entregava fazia essa parte do cara que gosta de lutar ser apenas um detalhe. Olha ao seu redor. Nos canais de YouTube, nos grupos de Facebook, nos servidores de Discord, nos eventos, acham mesmo que uma obra que é supostamente tão vazia seria capaz de levar milhares de pessoas às ruas, mesmo que o motivo fosse um dos seus animes mais fracos? Mas assim, aparentemente esse tipo de pensamento foi também um dos fatores que mais levaram à queda da franquia em diversos aspectos. Afinal, se o próprio criador da obra nunca achou que seu protagonista era sequer um cara legal, por que nós, a empresa gananciosa, devemos fazer o contrário? Vamos deixar ele um imbecil que não sabe nem mais lutar direito, que tem que levar bronca o tempo todo, que age igual um moleque imbecil e que põe as pessoas em risco por puro egoísmo. Isso porque eu não tô falando do Calvo, que mesmo depois de ter passado por um puta arco de aceitação e redenção no Z, simplesmente voltou a ser um mimadinho arrogante, que faz sempre questão de humilhar o único amigo dele na Terra e que sempre quer superar ele sem nenhum motivo plausível. Ou então o maravilhoso senhor Disco Arranhado, que fica sempre perdendo e ganhando poder conforme é conveniente pro roteiro, e que pra muitos ainda é só uma vitimazinha que nunca quis lutar. Mas claro que eu não ia deixar de falar do honorável sucessor, não é mesmo? Ter tratado esse cara como o messias de Dragon Ball na minha adolescência foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. Refletindo sobre ele com um pouco mais de conhecimento e maturidade, eu percebi que o Toyotaro até que era um cara com potencial, mas como ele nunca pareceu ter sido devidamente orientado, em partes por conta das intervenções da Shonen Jump e da Shueisha, ele nunca saiu da mediocridade. Sim, mediocridade. Porque, spoiler, o AF dele, que foi o maior motivo de eu ter idolatrado esse cara por anos, na verdade é bem mais ou menos, pra não dizer ruim.
Eu não estou dizendo que ele é um sujeito completamente incapaz de fazer algo bom. Afinal, spoiler, 98% da saga Moro foi feita por ele, e muitos têm ela como a melhor saga do Super até hoje. Entretanto, considerando toda essa situação das empresas que eu estou mencionando à exaustão no vídeo, não me admira que esse cara quase nunca teve nenhuma melhora significativa, e sempre acabou entregando coisas abaixo da média. E o que vou falar agora não é pra tentar romantizar ou amenizar qualquer tipo de pressão psicológica, que muitos mangakas do Japão sofrem diariamente, mas se tratando do sucessor do cara que criou uma das franquias mais famosas do mundo, ao ponto de seu país de origem ter uma data dedicada ao seu personagem principal, era esperado que ao menos as pessoas ao seu redor teriam exigido mais dele. E agora que eu falei sobre tudo isso, acho que é preciso dar um puxão de orelha em mais alguém que não seja a empresa capitalista malvadona e seus funcionários, não é? Eu não sei vocês, mas além de terror, eu gosto bastante de ler ficção científica, em especial aquelas que se passam em distopias. E bom, vocês também já devem ter ouvido algumas vezes a famosa frase "a arte imita a vida e a vida imita a arte". Vez ou outra, sempre que cria uma nova tecnologia, ou lei maluca no nosso mundo, sempre vai ter alguém pra falar como o livro X ou Y já preveu esse tipo de coisa décadas ou até séculos atrás. E pelo menos pra mim, é assustador pensar que a situação atual do fandom pode ser realmente comparada com algumas dessas distopias. Ainda que de uma maneira superficial. Se você já é velho no canal, você se lembra muito bem do caos que era fazer certos vídeos aqui. Se eu criticasse qualquer coisa de Dragon Ball, em especial aqueles materiais que as pessoas tinham algum tipo de nostalgia ou idolatria cega, já era o suficiente pra ver um monte de pessoa enchendo os comentários de xingamentos e coisas assim. Só por eu ter falado mal de algo que elas gostam. Sempre usando argumentos de que eu era um sujeito superficial, chato, mentiroso e que não sabia apreciar arte. E em sua maioria, eram sempre pessoas que não tinham português muito bom, ou que pelo perfil já dava pra ver que eram crianças. Gostaria muito de dizer que isso tudo é apenas uma minoria, mas conforme o tempo passa, mais eu me convenço quase que contra minha vontade que a fandom de Dragon Ball não está em seus melhores dias. Experimente criticar as fanfics onde o Goku se torna um Super Saiyajin ultraversal, ou qualquer outra porcaria do gênero, que já é o suficiente pra quererem te colocar numa fogueira. Essa parte do fandom é uma das mais irritantes, justamente porque ela dá razão pras falácias de que Dragon Ball é uma obra vazia. Falácia essa que já foi dita na internet aos montes por pessoas que não aceitam que nem todo mangá precisa ser ultra complexo e que também não aceitam que One Piece não é Memórias Póstumas de Brás Cubas 2 e que Hunter x Hunter não é um soft seinen. Tem gente que se importa tanto em deixar o personagem ultra poderoso que esquece que não é só isso que torna uma história legal, e a pior parte é justamente não aceitarem as críticas. Outra coisa horrível é justamente o pessoal conformista e que se recusa a desenvolver opinião própria. Geralmente são aquelas pessoas que ou aceitam todo e qualquer material oficial que sai de Dragon Ball, não importa se é terrível e só um produto de nostalgia barata, eles sempre vão defender com unhas e dentes. Ai de você se ousar contrariar esse pensamento, ou a falta dele no caso. Tanta gente que prefere engolir de respiração presa as porcarias cuspidas pela Shueisha só pra não dar um mísero crédito à obra de fã, que ao menos conseguiu fazer um personagem novo interessante. Eu nunca vou esquecer o quão forçado foi as pessoas quererem enfiar goela abaixo o Super Saiyajin 3 do Vegeta do Daima e o novo Super Saiyajin 4. Eu particularmente nunca tanquei esse redesign do Super Saiyajin 3 do Vegeta justamente porque eu acho que ele é terrivelmente desnecessário. O design oficial do bagulho já tava pronto há mais de 10 anos, e os caras fizeram um bagulho que é, no mínimo, meio desinteressante. E tudo bem, por mais que eu tenha me expressado de uma maneira mais intensa, ainda é só uma questão de gosto. Quer dizer, deveria ser apenas uma questão de gosto, porque eu nunca vou esquecer o maluco que queria que eu fizesse um vídeo inteiro explicando porque eu não gostei desse Vegeta. Com todo respeito, vai arrumar o que fazer, irmão. Se tu ficou ofendidinho porque eu não gostei de uma decisão artística, o problema não está em mim. Porém, o conformismo hostil desse pessoal que não aceitam que o Akira ou a obra em si seja questionado de alguma forma, não se aplica somente ao material oficial. Porque se você critica obras famosas de fã, você é considerado vilão. Porque o fã teve tanto trabalho pra fazer o mangá terrível e edgy dele, boa boa boa. Mas aproveitando que eu falei de fã mangá, deixa eu puxar um assunto aqui. Todo mundo aqui conhece Dragon Ball Kakumei, não é? Já teve muita gente mesmo, querendo que eu falasse dele. O dia chegou. Kakumei é, pelo menos pra mim, a prova viva de que os fãs sequer leem as próprias obras direito. Já deixando claro que eu gosto do Kakumei, mas eu também não acho que ele é um mangá sensacional. Muito, mas muito longe disso inclusive. Entretanto, é fato que esse cara sofre de uma onda massiva de exagero e desinformação a respeito.
Tu já deve ter ouvido falar por aí que Kakome é só um mangá edgy e que tá mais pra um berserk. Normalmente isso é dito por pessoas que não leram Dragon Ball, não leram Kakome e que também nunca leram Berserk. Primeiro que Kakome tem sim uma violência maior quando comparado com a obra original, mas nunca foi nada exagerado como muitas pessoas inventam por aí. No máximo os caras pegam um print do Goku com as costas em carne viva e acham que aquilo ali resume o mangá. Claro que assim, você tem total direito de não gostar da obra por seu aspecto violento, mas reduzir ela somente a isso é um erro. Kakome também tem sim uns diálogos muito bons, mas aí é que entra a comparação imbecil com Berserk, pois a história / diálogos de Kakome não arranham nem a ponta dos dedos dos pés de Berserk. O grande problema é que sempre tem um Zé Ruela que fica inventando besteira e geral acredita sem se questionar. Por exemplo, eu já vi um cara falando que eu não gosto do Kakome porque o Goku ele fica aparecendo com pose do super-herói, sendo que o Goku tá literalmente preso a sabe sei lá quantos capítulos e nem aparece direito na porra do mangá, velho. Falei de distopias aqui, né? Bom, deixa eu ler pra vocês um trecho do livro O Concorrente, do Stephen King. O monitor passou a mostrá-lo, usando camisa de trabalho frouxona, uma foto tirada dias antes por uma câmera oculta. O fundo parecia a sala de espera do 5º andar, mas fora retocada, pensou, para tornar os olhos mais fundos, a testa um pouco mais baixa, o rosto mais encovado. O pincel de um técnico dera à boca uma expressão revirada para cima, escarninha. No todo, o Richards que fitava ali do monitor era apavorante, um anjo da morte urbano. Brutal, não muito inteligente, mas possuidor de uma certa astúcia primitiva de animal, o bicho-papão dos moradores da Zona Norte. Esse homem é Benjamin Richards, de 28 anos de idade. Olhe bem para esse rosto. Dentro de meia hora, esse homem estará à solta. Um avistamento confirmado lhe renderá 100 novos dólares. Um avistamento resultará em morte e dará a você 1000 novos dólares. A imagem dissolveu-se e surgiu uma foto poçada de Sheila, mas um pincel do retocador fora novamente usado, embora com mão mais pesada. Os resultados eram brutais. O rosto doce, não tão bonito assim, fora transformado no de uma devassa ordinária. Lábios cheios e mal-humorados, olhos que pareciam falsear a avareza, uma sugestão de papado desaparecendo por baixo no que pareciam ser seios sem sutiã. Seu filho da puta! Rosnou Richards, mergulhou para a frente, mas foi detido por braços poderosos. Calma aí, meu chapa, isso é apenas uma foto. Um momento depois foi levado, meio arrastado para o palco. Numa reação imediata, o estúdio se encheu de gritos e uivos. Fial! Motoqueiro vagabundo! Caia fora, seu nojento! Matem o patife! Matem o safado! Foda-se! Fora! Fora! Bob Thompson ergueu os braços e gritou também, bem humorado, pedindo silêncio. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Isso te lembra alguma coisa? Pessoas apenas vendo uma visão irreal de alguém já o odiando sem se questionar? Pois é, né? Mas aí, depois de eu ter falado como a Phantom de Dragon Ball pode ser muito insuportável, o que isso tem a ver com a qualidade atual da franquia? Bom, é só juntar os pontos. Fãs que aceitam tudo calados e imploram por mais dessa dopamina barata. Pra que a empresa vai investir dinheiro? Eles fazem tudo no dane-se, tem gente que sempre consumindo e elogiando aos montes. Sempre vai ter alguém pra comprar as 500 DLCs do Xenoverse 2. Eu nunca vou esquecer do vídeo de um maluco que tentou defender Dragon Ball Super e simplesmente espalhou uma mentira muito desgraçada e de mau gosto, que o Goku não retribuiu o abraço do Gohan na saga Buu, somente pra colaborar com o ponto de vista idiota de que o Goku sempre foi um imbecil. Mas esse é o ponto, não importa. As pessoas vivem tão presas em seus próprios mundos que qualquer mentira, por mais descarada que seja, sempre será o suficiente pra manter certos pontos de vista. A Toei, a Shueisha, a Bandai não quer que a fandom reclame da qualidade atual de Dragon Ball, eles apenas querem que você consuma, se distraia completamente com os momentos de farmação de aura e nostalgia barata, enquanto eles continuam se recusando a melhorar. Conforme passam os dias, mais eu perco as esperanças e a vontade de continuar consumindo Dragon Ball. Eu detesto como as empresas têm tratado a franquia, me decepcionei muito com declarações dos responsáveis, e acima de tudo, estou decepcionado com a fandom. Tenho me perguntado seriamente se vale mesmo a pena continuar falando de Dragon Ball na internet. As obras de fã não estão mais tão interessantes, material oficial está escasso ou ruim, e bem, sempre vai ter alguém pra ficar me xingando por motivos idiotas. Pessoas que não aceitam críticas, pessoas excessivamente puristas, pessoas extremamente mal educadas, e que apenas imploram por dopamina. Por que, né? Não é como se existisse um ser humano atrás do microfone. Um ser humano que quando fez um vídeo dizendo que não tava bem na cabeça, recebeu como resposta entreviste o General Tablos. Porque, no fim, tudo o que importa é dopamina. Eu não queria terminar o vídeo com um tom pessimista, mas a verdade é que antes de exigirmos qualquer mudança vinda dos engravatados, precisamos nos perguntar, quem deixou eles falharem tanto para começo de conversa? Fiquem com Deus e até mais.